Muito boa tarde para você ligado aí no Meio Armadores. Estamos chegando com mais um Área a Área, este programa que já encantou toda a população brasileira e também o pessoal do Himalaia. Eles também são muito ligados aqui. Cabo Verde também de vez em quando aparece para mandar sua mensagem. Então um abraço aí pessoal de Cabo Verde que tá sempre ligado aí. Depois da data FIFA, a rodada do Brasileirão vai chegando nesse meio de semana, né? Nesta quarta-feira nós teremos uma rodada do Campeonato Brasileiro de volta. Nós vamos comentar aqui dos nossos times, respectivamente, né? São Paulo, Corinthians e Vasco, que joga amanhã. São Paulo encara hoje o Atlético Paranaense a partir das 19 horas. E o Corinthians entra na sequência às 8 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro. Uma rodada que a 11ª rodada, já não dá mais para falar que estamos no começo do Campeonato Brasileiro, Cássio Ângelo. Quem se não se espertar agora vai começar a sofrer, hein? Bom dia, Estevão Barros, pelo fuso horário, né? Aqui ainda são 11 da manhã. Bom dia, Adiel Reis. Boa tarde a nossa nobre enorme audiência aqui do Meio Armadores, esse canal fantástico que está trazendo alegria para o mundo diariamente. Sim, Estevão Barros, já chegamos aí a praticamente quase um terço do Campeonato Brasileiro e tem algumas equipes aí que estão claudicantes. Red Bull Bragantino ganha alguns jogos, perde outros. Bahia, Vasco, América Mineiro, Cuiabá, já não podem mais dar aquela desculpa que está no começo do campeonato, que daqui a pouco a gente recupera numa arrancada sensacional. Então tem que abrir o olho aí, ó, essa primeira rodada aí, os times tiveram 10 dias de trabalho, outros tiveram 7, para voltar ao eixo e voltar com tudo aí nesse Campeonato Brasileiro. Sim, hoje tem o clássico alvinegro entre Corinthians e Santos a partir das 8 horas. E o Vasco entra em campo amanhã, na quinta-feira, contra o Goiás, a partir das 8 horas também. Jogo decisivo aí para a equipe Cruz Maltina. Goiás hoje. Para um treinador também, hein? Oi? Para um treinador também. Ah, é verdade. Confronto decisivo aí para Maurício Barbieri. Goiás ocupa a 17ª posição e o Vasco a 19ª. Vasco ganhar, pode até pensar. Não sei se sai pelo critério de desempate ali contra o Corinthians, mas fica próximo ali e dá uma grande aliviada ali pro trabalho de MB. Tá chegando no prazo aí, hein, Adiel? MB pode cair até ainda o final de junho, ou você acha que já era? Vai partir pra próxima e pagar as fichas de Cássio Ângelo? Cara, eu nem sei, mas se eu quero ganhar essa aposta, eu só torço pro Vasco entrar na desgraça de vez, viu? Boa tarde, Estevão Barros, boa tarde, Cássio Ângelo, boa tarde, amigos do Meio Armadores. Eu fui bem no roteiro agora, né? Como o Cássio disse, realmente alguns times que estão claudicantes, agora tem que se espertar mesmo. Porque a partir de agora, meu amigo, é hora de separar os meninos dos homens, o Barbieri do Vasco, é hora de realmente tomar ciência daquilo que você está disputando. Sobre o Vasco, Estevão Barros, é muito simples, né? Você precisa organizar um time e precisa de um treinador para organizar esse time. Não adianta nada você ter um elenco bom e um treinador que só tem um modelo de jogo, insistência nisso, e vai morrer e vai afogar milhões de torcedores juntos aí. Então, eu acho que é o ultimato, essa partida contra o Goiás, que eu achava que seria contra o Flamengo, mas ele perdeu e foi mantido no cargo. Mas, como já diria Thiago Neves, pelo amor de Deus, perder pro Goiás é o fim da picada, viu? É o fim da picada, um jogo decisivo para a equipe do Vasco, mas antes a gente vai falar... Eu acho que não vai cair só ele não, hein? Só pra gente fechar aqui o Vasco. Algumas contratações aí que eu fiquei sabendo essa semana, seu Estevão Barro, estão partindo direto da 777, não estão mais nem passando pelo Paulo Brax. Você quer os nomes ou a gente guarda aí nas 7 chaves? Vamos guardar, daqui a pouco a gente entra nesses detalhes, nos pormenores do Vascão. E também tem o Luiz Melo sendo muito questionado lá, os bastidores pegando fogo aí, enquanto o time dentro de campo também não vai rendendo. Vamos seguir a ordem aqui dos jogos, então. Começando pelo jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense, um dos jogos que
abrem a rodada aí nessa quarta-feira. O São Paulo, que joga no Morumbi depois de sair derrotado pelo Palmeiras em casa no Choque Rei, teve uma pausa aí, né? Essa pausa foi muito boa pro São Paulo e pro Dorival para poder treinar, recuperar alguns atletas. O Erisson provavelmente estará de volta aí, né, entre os relacionados, jogador que estava se recuperando. Pato poderá estrear também, dependendo de tudo que acontecer, se ele tiver condições de jogo. No final, uma data FIFA aí, essa pausa acabou sendo boa pro São Paulo, hein, Adiel, para dar essa recuperada, recuperar alguns atletas, dar um ânimo também depois da derrota do Palmeiras, que o São Paulo vai ter uma sequência dura aí de jogos pela frente. Tem Cruzeiro, Fluminense e depois já a Copa do Brasil, jogo contra o Palmeiras pela competição, pelo mata-mata, né, quarta de final. Tem o Tigre no meio também, mas o São Paulo já tá classificado no Sul-Americana. Então os jogos aí, sequência pesada pro São Paulo do Dorival, Adiel. Pois é, o São Paulo que, ao meu ver, vai entrar como favorito contra o Atlético Paranaense, já que o Atlético Paranaense vai estar com um treinador interino, mas isso é outra questão. É bom, né, Estevão? O Cássio sempre destacava muito que o Dorival nunca teve uma semana, de fato, para trabalhar com o São Paulo. Era sempre viajando, sempre tendo 2-3 dias no máximo para preparar um time, e jogos decisivos, viagens pesadas, assim, tendo que recuperar jogador no avião praticamente. Isso é muito complicado. Então, para um treinador, para uma equipe gigante como o São Paulo ter esse quase 10 dias assim de espaço entre um jogo e outro, é muito gratificante, é muito bom. O treinador vai conseguir de fato fazer um trabalho nesses dias para inserir sua metodologia, e eu acho que agora o São Paulo vai engrenar uma sequência boa aí, viu, Estevão? E tem tudo para dar certo, tem tudo para funcionar na mão do Dorival. Só não sei, Estevão, como é que vai ficar a situação, que depois talvez a gente possa conversar num outro momento, sobre a situação do Calleri, se vai, não vai, que ele é um jogador importantíssimo para o São Paulo nesse modelo de jogo que o Dorival Júnior tem. Se for mantido, e eu quero que aconteça isso, porque eu acho que é muito difícil você encontrar um jogador do nível do Calleri, com todo respeito ao Pato, mas ele não engraxa a chuteira do Calleri, até porque não dá para engraxar a chuteira de ninguém. Mas eu acho que, assim, o São Paulo precisa manter o Calleri no elenco, porque ele é o principal jogador do time, e o Dorival Júnior vai fazer esse time do São Paulo, pelo menos até o final do ano de 2023, jogar em função do Calleri, para ele ser o homem gol e ser decisivo nas competições que restam para o tricolor paulista. O São Paulo recebeu, na verdade, o Calleri tem uma multa, né? Uma multa bem alta, e mesmo que o Monterrey chegue a pagar a multa do Calleri, o Calleri não quer ir, ele quer ficar no São Paulo. Até porque foi um dos poucos clubes que ele se identificou e tudo mais, tem toda a identificação com o clube. Então, do Calleri ele não vai. E o São Paulo também não tem interesse nenhum em vender o atleta. Então, não tem nem o porquê. Quem criou esse factoide aí foi o Neto, né? Tentou dar uma tumultuada aí, mas falhou na missão. E as notícias do Neto também, né? Se ele falar alguma coisa, você já pode acreditar no contrário. Então, o torcedor de São Paulo pode ficar tranquilo. O Calleri vai ficar no São Paulo, não tem a menor possibilidade de o contrário acontecer. Quem pode chegar é o Savarino, ex-atacante do Atlético Mineiro, que está nos Estados Unidos. São Paulo está negociando com o atleta e também com o clube americano. Parece que o Internacional também tem um interesse. São Paulo decidiu abrir os cofres depois de uma negociação fracassada com o Marinho. Há fracassos que ajudam, né, Cássio Ângelo? Porque você sair de um Marinho para ir para um Savarino, o plano B é melhor que o plano A, né? Sim, Estevão Barros, com certeza. Só uma fala aí do Adiel que me chamou a atenção. Ele falou que o Alexandre Pato não engraxaria a chuteira de Calleri, mas Pato é campeão mundial e campeão da Champions League, e coisas que o Calleri não é. Mas realmente, Estevão Barros, quando eu vi a notícia aí que Marinho negociava com o São Paulo, eu até me assustei, cara, e me fez só a seguinte reflexão: para quê, por quê e quem está fazendo isso com o São Paulo? Eu acho que o Marinho teve seus bons momentos na carreira, mas vão ficar no memorial aí de Santos, de Vitória, Ceará. O Marinho acho que já não vai mais repetir aquele futebol, porque o futebol do Marinho
exigia muita força física, coisa que com o passar da idade todo atleta vai perdendo, é uma coisa até natural, fisiologicamente natural, que o Marinho vai perdendo o seu futebol, perdendo seu espaço. Já foi assim na China, já foi assim no Grêmio, no próprio equipe do Fla, onde ele está hoje. Eu acho que o Marinho já não será mais aquele Marinho de outrora. E o Savarino vem aí para retomar o seu futebol. No Atlético Mineiro ele não teve muito espaço, mas também o Hulk estava na sua melhor fase, o Garoto Vargas muito bem. Aí você tinha o menino Marrone, que enfim tinha alguns bons momentos na mão de São Paulo. Eu acho que, como você falou, Thiago Barros, o plano B é melhor do que o plano A. E essa pausa aí do São Paulo, eu acho que vai ser boa pro Dorival, como a Diel bem destacou, o Dorival não tinha uma semana cheia de trabalho desde que chegou, mas vai ser importante para alguns outros jogadores, como o Arboleda, que foi muito mal contra o Palmeiras, pro garoto Rodriguinho, que entrou bem contra o Grêmio, entrou bem contra o Palmeiras, pode aproveitar essa semana aí de treinamento para colocar uma dúvida na cabeça do Dorival. Recuperar os atletas fisicamente e mentalmente, eu acho que é muito importante nesse momento para o São Paulo, para voltar com tudo na temporada e reencontrar as vitórias de seu Estevão Barros. O único que eu espero que seja recuperado pela polícia seja o Alisson, né? Que talvez tenha que ser trancado no CT, preferência por ele num ônibus à parte e mandar para outro estádio, para ele não correr de entrar em campo, né, de novo, porque é uma das cenas mais lamentáveis que eu tenho que acompanhar esse ano quando eu ligo o jogo, a TV, para assistir o São Paulo. Então, por favor, se alguém dentro do CT do São Paulo estiver vendo isso aqui, atenda esse meu pedido de deixar o Alisson trancado no vestiário, perder a chave de repente, sabe, alguma coisa assim, para pedir que o atleta se locomova até o estádio Cícero Pompeu de Toledo, entre no vestiário e vista o uniforme de São Paulo. Mas o Alisson é o copo de extrato de tomate, né? Uma hora ou outra você acaba usando, fica ali no armário. Sim, exatamente, é uma pena realmente. Mas do outro lado, o Adiel chegou a comentar que vê o São Paulo como favorito para esse confronto devido à situação do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá meio prostituto, e meio não, né? Bastante prostituto com o Luiz Felipe Scolari, que deixou o clube no final de semana. Ele que havia dito que não treinaria mais nenhum time no Brasil, aposentaria da carreira de técnico, recebeu o telefonema do Atlético Mineiro e aceitou a proposta e passou a negociação inteira dizendo que não teria a menor chance perante a diretoria do Atlético Paranaense. Isso deixou a diretoria um pouco puta, e demitiu o Paulo Turra, que era brother do Felipão, e agora o Atlético está sem técnico. Fala-se em Cuca, acreditem se quiser. O pessoal da imprensa aí tá levantando o nome do Cuca, e aí a primeira coisa que me veio foi, bom, lá vamos nós de novo, né? Impressionante aí. Vai começar tudo de novo. O cara não deu nem um mês direito de toda a situação e já vamos acompanhar a mesma novela. Todo aquele drama envolvendo Alex Stivel mais uma vez. Então, realmente, uma situação bem complicada aí do Atlético Paranaense. E tinha um trabalho promissor na mão do Paulo Turra, mas que, de repente, vai ter que buscar outro caminho. Visto que o Filipão largou o Alexandre Matos, Adiel. Essa é a aspas que eu vou começar aqui. O executivo de futebol do Atlético Paranaense, Alexandre Matos, Cássio Ângelo, falou o seguinte, abre aspas, o Filipão me largou, fecha aspas. Estevão Barros, o Luiz Felipe Scolari considera o Atlético Mineiro um time internacional, né? Já que ele não treina mais um time no Brasil, ele considera o Galo Mineiro um time internacional. Quando eu achei quando o Atlético falou que queria expandir a marca, eu não achei que fosse nesse nível de virar um time internacional. Chegou, né? Mandou a solicitação de contratação pro Filipão em inglês, obviamente já no protocolo de times internacionais. Cara, eu achei, com todo respeito ao Filipão, foi pentacampeão com a seleção e tal, mas vai tomar no cu, porra, sacanagem o que ele faz, hein? O cara não tem palavra, Estevão Barros. Não sei você, não sei o Cássio, o que ele pensa disso.
Mas ele fala, não vou treinar nenhum time no Brasil. Aí ele já cogita, olha, a Arábia Saudita tá pagando legal. Ele já joga assim para algum clube mais endinheirado, para algum clube endinheirado vir aí lançar o convite para ele. Lançou, ele aceitou. E agora eu queria ver na coletiva de apresentação dele, alguém perguntar, ei, Filipão, você não ia treinar mais nenhum time no Brasil? O que aconteceu? Né? Eu quero ver qual é a desculpa dele. Se ele falar, mudei de ideia. Então você não é homem de palavra, não dá para confiar num cara desse. Que isso? As palavras foram tão fortes aqui que o rapaz até travou, cara. Nem o PC dele aguentou a tamanha raiva. Estão fortes, né? Voltei? Tamanha raiva. Voltou. Pode seguir a sua afeitada aí, ô Filipão. Então, uma sacanagem que ele fez, o maior prejudicado foi o Paulo Turra, porque é um treinador bom, eu acho, estava fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense, é um trabalho de início de projeto, né? A gente veria isso em um médio prazo. E agora ele está aí no mercado, eu acho um bom treinador, alguns clubes poderiam aproveitar essa chance, né, Cássio Ângelo, e trazer um treinador de verdade. Mas enfim, fica aí a questão. Até que ponto a palavra de fato tem valor no futebol brasileiro, Estevão Barros? Isso é uma coisa que eu pergunto assim, para o Cássio, para você, especialistas do futebol, para dizer. Porque tem treinador que fala, não treino mais no Brasil. Tem jogador que fala, não, eu só jogo em um clube. Enfim, fica essa questão aí, até que ponto isso de fato é verdade ou isso é mídia. Se o Luiz Felipe Scolari, quando ele deu a declaração de que a Arábia Saudita estava pagando legal, ele só queria um bom salário no Brasil, por que ele disse que ele ia parar de treinar? Achei uma sacanagem da parte dele. Prejudicou o Paulo Turra, prejudicou o Atlético Paranaense, que agora vai ter que vender o Vitor Roque para fazer caixa e recomeçar um projeto que já estava em andamento. Cássio Ângelo, depois dessa metralhada aí do Adiel Reis, eu queria focar mais especificamente agora no trabalho do Turra, né? Você, na posição do Mário Celso Petralha, demitiria o treinador do Atlético ou você acha que ele estava fazendo um bom trabalho? Você disse que o Adiel deu uma metralhada e o Petralha deu uma petralhada. Isso é normal de Mário Celso Petralha. Manda no Atlético Mineiro como toca a casa dele. Lembrando que o Mário Celso Petralha é o dirigente mais longevo na presidência de um clube. Desde a década de 90 está na frente aí do Atlético Paranaense, vem fazendo um excelente trabalho. Isso aí a gente tem que ressaltar. Há 11 temporadas o Atlético Paranaense fecha sempre no azul. Mas como você falou, Estevão Barros, eu não esperava nada diferente do Mário Celso Petralha, um dirigente aí que não mede as palavras, não mede as suas atitudes às vezes. O Turra vinha dando continuidade ao bom trabalho do Filipão. Uma outra coisa que a gente ressaltar, que o Filipão fez sim um grande trabalho no Atlético Paranaense, e aí deixou o seu auxiliar que estava dando a continuidade no trabalho, e o Turra, com o elenco na mão que ele já tinha e o conhecimento dos jogadores, ele já estava começando a dar o seu estilo. Já estava desfigurando aquela ideia que o Filipão tem de jogo, de um futebol mais dinâmico pelos laterais, buscando sempre um centroavante, para um desvio, para uma casquinha. Já estava sendo o Atlético Paranaense do Paulo Turra, não o Atlético Paranaense do Filipão. Sobrou para ele, infelizmente no futebol é assim, mas acho que o Turra ganhou aí uma boa vitrine no Atlético Paranaense porque vinha fazendo um grande trabalho. Sobre a questão aí do Cuca no Atlético Paranaense, seu Estevão Barros, eu não acharia loucura, não. Mário Celso Petralha não é muito de ligar para a opinião de imprensa e contratar. A gente pode lembrar aí do garoto Marcinho, que não sei se ainda está no Atlético Paranaense. Nós fizemos um jogo na abertura, acho que Tá no América. Isso, ele estava no Atlético Paranaense. Eu lembro que nós fizemos um jogo do Marcinho. Contratou o Marcinho do Botafogo, não ligou muito, trouxe o Rony lá do Japão, sendo que o Rony estava em litígio com o clube japonês e o clube japonês já tinha ameaçado acionar na FIFA, por isso que o Vasco não contratou o Rony. O Mário Celso Petralha, ele não se acovarda para a imprensa, não. A opinião da imprensa para ele
é descartável, assim como um canudo, eu acho que de papel. Se quiser falar de resgate, não ligue para o Marcinho. grande, quer dizer, grande momento não. Tem momento aí do lateral. O único momento da carreira dele. Passou voando, viu? Diria isso pra você. E infelizmente ele acabou se perdendo aí na carreira. Ainda hoje também tem o clássico alvinegro na Vila Belmiro. Santos e Corinthians se enfrentam a partir das 8 da noite. De um lado, Odair Hellmann e de outro, Vanderlei Luxemburgo. Dois técnicos aí que estão pressionados. Por incrível que pareça, o Luxemburgo já tá aí, acho que no seu 12º, 13º jogo. Realmente já pressionado demais porque conseguiu apenas 2 vitórias sob o comando do Corinthians nesses 13 jogos. Uma jornada terrível do treinador que estava aposentado praticamente e retornou aí a labuta e não consegue fazer esse time jogar, Adiel Reis. O Corinthians, que ainda contou com mais uma lesão do Renato Augusto, dessa vez uma lesão leve, mas ainda assim o Luxemburgo perdidaço, né? No comando do Corinthians. Exatamente, Estevão Barros. Luxemburgo perdidaço no comando do Corinthians e agora mais ainda sem Renato Augusto, né? Esperança é que a contratação do Matias Rojas junto ao Racing realmente se consolide para um jogador ali no meio campo. Caso não venha, fudeu. Mas é uma frase que resume muito bem o time do Corinthians em 2023, é uma frase do Megamente, que ele diz bem assim: certa vez eu enfrentava adversários e eu quase ganhava umas e perdia outras. Então essa é a fase do Corinthians em 2023, entendeu? Para esse jogo contra o Santos, eu sinceramente estou com pena de quem vai assistir o jogo desse, porque vai ser na Vila. É o quarto ano que eu espero um clássico morno, um clássico sem movimentação, um clássico desanimado, um clássico triste. E não é porque as duas equipes são ruins, eu não sei o que tem, obviamente elas são ruins, mas desde 2017... Mas elas são Corinthians, ruins. Exatamente. Desde 2017, o Corinthians voando, ele vai para Vila Belmiro, joga contra o Santos, o clássico é morno, é 0-0, é 1-1, não acontece nada. E mais nesse horário, né? E mais uma vez não vai acontecer nada. Eu espero um empate. Se vier uma vitória do Corinthians, ok, eu vou ficar feliz. Mas, assim, a realidade é que é um empate, um 0-0, talvez 1-1. Se as duas equipes quiserem fazer 2 gols contras, aí sai. Porque tá difícil a situação, viu? Não sei, talvez 10 dias possa ter dado ao Luxemburgo lucidez para armar um time e tirar o Yuri Alberto do time titular. Mas acho que ele não vai fazer isso, até porque não tem reserva, então tá difícil a situação pro Alvinegro do Parque São Jorge, Estevão Barros. Só um milagre. Não querendo te desanimar aí, mas o Luxemburgo pediu 10 jogos e não resolveu porra nenhuma. Você acha que em 10 dias ele vai resolver também? Me parece meio improvável. Improvável mesmo. Que ele vá, de repente, achar uma fórmula mágica. Até porque parecia que ele tinha achado com os 3 zagueiros, mas no jogo seguinte ele tomou um ataque do América e abriu mão dos 3 zagueiros. Isso é uma questão, Cassiano, que você já tinha destacado em outros programas, em outras lives, essa questão de uma certa incoerência do trabalho do Luxemburgo, que ora define uma coisa, daqui a pouco dá errado, ele volta atrás e faz tudo completamente diferente. Isso vai desde o sistema de jogo até opções de jogadores, né? Ora o Wesley é a opção principal para entrar nos jogos, daqui a pouco é o Pedro, aí daqui a pouco é o Barleta, e assim vai. E ele segue nessa loucura e não sabe, parece que não tem noção alguma de onde ele quer ir, né? Verdade, seu Estevão Barros. O Luxemburgo não é só ele não aqui no futebol brasileiro, mas especificamente o Luxemburgo, falta essa convicção para ele. Como você falou, mexe muito, não tem coerência, parece que cada jogo é uma ideia nova de jogo que o Corinthians tem que ter. O Corinthians é o time campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, é o time que tem que propor o jogo, não é o time que tem que mudar o seu esquema de jogo para esperar o adversário. Peraí, calma. Profecia isso aí. Campeão da Libertadores da última década.
E aí a equipe do Luxemburgo tem muito disso, cara. E conseguiu fazer, acho que 2 jogos muito bons em sequência, que eu acho que foi contra o Fla, e aí teve a virada contra o Atlético Mineiro, se não me falha a memória de Estevão Barros. O Adiel pode até me ajudar nisso. Foi essa sequência mesmo? Teve a vitória contra o Fluminense. Foi contra o Fluminense. Flamengo, Isso. Fluminense. Mas ele já vinha... Isso. Então foram 3 jogos que o Corinthians jogou bem. Contra o Fla, a gente fez o jogo aqui no Meio Amadores, o Corinthians foi melhor o tempo todo. Perdeu ali num acaso e perdeu também por essa falta de opções técnicas dentro das 4 linhas e até mesmo no banco. Como o Adiel falou, o Yuri Alberto não é um bom centroavante? Não está em boa fase. Mas e aí? Tira o Yuri Alberto, vai vir quem? Vai vir um garoto Wesley de novo? Improvisado de centroavante, não tem outro. O elenco do Corinthians foi muito mal montado. As contratações não vieram. Fala-se aí em Rojas, em Cuejá, mas o Cuejá ficou um pouco distante do time do Parque São Jorge. Ele está fazendo uma pedida aí de 3 milhões de euros livres de impostos por ano. Isso dá mais ou menos 16 milhões de reais, 1,2 milhões por mês, e nenhum clube brasileiro quer pagar isso por Cuejá, né? Sim. Porque fez um Mundial, jogou de igual para igual contra o Real Madrid, e aí ele está se valorizando, ele está no direito dele. Porque um time que vai para a final do Mundial tem os seus méritos. Mundial. E aí o garoto Cuejá parece que ficou distante. O Rojas... Eu vi um bom pedaço dos jogos aí do Racing, principalmente contra o Fla, porque o Vasco também negociava aí com o Rojas. É um jogador camisa 10 clássico, um pouco preguiçoso às vezes, diga-se de passagem. E a questão é que ele não acertou nem com o Botafogo ainda, e olha que foguete não dá ré. Então, para o Luxemburgo, eu acho que é o momento, Estevão Barros, de voltar para o que deu certo. Murilo, Gil... o garoto Alessandro lá na lateral esquerda. É o melhor não, mas é o que tem. O Bruno Mendes na lateral direita. E joga simples, cara, do jeito que ele mesmo gosta de falar. Futebol não é esses nomes de pistas aí que tá vindo à moda aí. Abrir o campo, bloco alto, bloco baixo, linha defensiva. O Vanderlei tem que voltar a ser o Vanderlei que ele era lá no Cruzeiro, que ele era no próprio Santos. Futebol simples, futebol apoiado e apontada pro céu. Apontada pro céu, ele vai precisar ter várias aí apontadas pro céu pra resolver a situação do Corinthians. Mas essa questão do Rojas aí, Adiel, tá de rosca, hein, velho? Faz alguns meses aí que esse rapaz tem sido ventilado aí. Ele negociou aparentemente com todos os clubes do Brasil e o Corinthians acabou chegando num acordo, mas ele também não estreia, não caga, não sai da moita. Qual que é desse Rojas aí, hein? Cara, é o seguinte, ele não é... Eu já tinha adiantado aqui no outro área, que eu falei que ele não é um bom de relacionamento, né, com o grupo. Ele brigou com o presidente lá do Racing, ele disse que queria sair, o presidente disse, tá, pô, tu quer sair, paga a tua multa é tanto. Aí ele falou, não, o Corinthians vai pagar, né, Corinthians? O Corinthians pagar o quê, pô? É mais ou menos a discussão foi isso, entendeu? Aí ele tá nessa, porque o Corinthians não quer pagar a multa, porque aparentemente o acordo que o Corinthians tinha feito com o Rojas era que os dois se ajudassem para pagar a multa. Aí o Rojas está brigado com o presidente e não joga mais lá no Racing. E agora parece que o staff está meio chateado com tudo isso que está acontecendo e está procurando algum clube para negociar, para ver se paga a multa. A verdade tem um acordo verbal, mas a gente sabe, novamente, palavra não vale muita coisa no futebol. Então, esse acordo verbal não serve de porra nenhuma, acho que só serve pro Neto ficar mentindo aí a Deus e o mundo que o Rojas vai vir para vestir a nova camisa 7, eu sei lá que camisa que eles vão dar para ele. Porque, na verdade, não tá fechado, viu? A realidade aqui é isso exatamente que eu tô te contando. O Rojas não tem condições de pagar a multa sozinho, precisa de um clube para pagar. O Corinthians está buscando parceiros para tentar ajudar a pagar essa multa.
mas sozinho também não consegue pagar. E o Rojas não joga mais pelo Racing porque o presidente e ele tiveram uma picuinha e quase foram às vias de fato numa reunião, porque o presidente não queria que ele saísse. O Rojas disse: eu quero sair, eu pago a multa. Esse é o empresário do Rojas, né? Narrando a briga. E no fim das contas tá aí, tem um jogador muito bom, futebolisticamente falando ele é muito bom, só que com um péssimo scout, né? Um péssimo staff aí para negociar com os clubes. Posso fazer uma observação, seu Estevão Barros? Sim. Não é caso só do Rojas, não, cara. A economia lá na Argentina tá tão ruim que os jogadores que recebem em peso e tem até um certo destaque, eles tinham antes o contrato atrelado ao dólar. Só que o dólar parece que foi congelado, os contratos de alguns jogadores lá, quase a maioria que joga na liga. E aí eles estão perdendo muito poder de compra lá na Argentina e estão todos querendo sair, estão saindo dessa forma. Brigando aí com um presidente para poder sair, porque se o jogador sair, o clube não vai ter condições aí de arcar com uma nova contratação, de arcar com um novo salário. Foi assim com o André Fassis, que é presidente do Talleres, tem um jogador colombiano lá também que quer sair. Esqueci o nome dele, mas é o camisa 7 lá do Talleres. Dizem que é bom, né, cara? Mas eu não acompanho o Talleres, vou ser sincero. Foi assim com o Manu Capasso lá no Atlético Tucumã. O garoto Orejano foi assim também lá no Vélez Sarsfield. Passa muito pela questão econômica essa saída dos jogadores lá da Argentina, saírem dessa forma. A situação financeira lá não tá boa no país e tá tendo muitos esses problemas aí. Eu só fico com um certo... Eu tenho uma segunda observação que eu lembrei aqui agora, se eu chamo desculpa lhe interromper, mas hoje é quarta-feira, 21 de junho. Há 4 meses atrás eu falei a mesma frase que o Adiel falou aqui nesse programa, né? Que palavra não tem valor mais no futebol. O Porsante, atacante Lelê, já estava palavrado com o Vasco, não foi. E aqui o seu Adiel disse que eu estava desprezando o futuro camisa 9 da seleção Lelê. Tem uma vasta carreira aí no futebol brasileiro e vem arrebentando com a camisa do Fluminense. Ele gosta do Lelê, né? Ele e o Lelê tem um caso especial. Vai ser tipo o Chris Martin e o Ed Tadeu se encontrando. Sim. Mas só uma observação também, o que eu queria fazer, seguindo as observações do Cássio. Esse Rojas aí, não sei não, viu? Tem carinha de ser um Luan 2, hein? A missão, muita badalação, alto salário, o cara chega aí, o time meio embaixo, chegando pra resolver a situação. A chance de ele luanzar aí, daqui a 10 meses a gente tá falando de um cara que tá encostado. Não sei se encostado, mas tá ali, tipo Sornosa, sabe? Que tá ali, mas também não tá. Romero, exatamente. É grande. Tem que usar, né? O Romero é a prova de que a gestão do Corinthians é uma farsa, viu, Estevão Barros? É só... Cara, pra mim é o Balbuena, cara. Não, o Balbuena já foi embora, pô, mas o Romero tá aí. Ele já entrou de titular em jogo da Libertadores, Cassângelo. Olha só, pra tu ver a petulância da diretoria em contratar, só porque ele tem história, né? Pra cara, você ver que não precisa ter história. E é uma história que... Mal contado. Exato, porque também, quando falando, ele tem história no clube. Porra, mano, o Romero quando tava aqui no Corinthians já era... Quando o Romero era bom, ele já era ruim. Agora que ele tá na fase final da carreira, é de doer os olhos, então... Parece que ele tá no início, né? Exatamente. Se o Adriano falar que vai voltar a jogar daqui a pouco, o Duílio se mexe aqui, hein? Rapaz, é bem por aí mesmo. O Adriano ajudou a gente a trazer um campeonato brasileiro. Tem um gol, né? O Adriano, que na sua recente contratação aí também deu um perdido no pessoal do TNT Sports. Aliás, eu queria saber, como diria o VSR, quem foi o pai dessa ideia que achou que seria uma boa chamar Adriano pra comentar um jogo, sendo que ele já falou 1000 vezes que não gosta de aparecer na imprensa. Aí os caras falaram, por que não a gente chamar o Adriano aí?
pra Ídolo da Inter. ídolo da Inter, né, pra passar aí 2 horas, mais até, porque a cobertura deles foi um negócio gigantesco, na frente da TV com o microfone na mão. O que pode dar errado, né? Parabéns aí ao pessoal da diretoria do Esporte Interativo. Ele não foi não, cara? Não, ele deu um perdido. Ele ficou... Ele sumiu. Ele foi no... Não, Foi nos rolês lá no Rio de Janeiro, deu um perdido, perdeu o voo e não apareceu pra cobertura. Perdeu. não, eu lembro que eu tava vendo a nossa concorrente lá, e aí eu tava anunciando mesmo o Adriano, só que a gente também ia fazer a gente fez uma cobertura toda especial, e aí como a gente entrou antes, eu fui me preparar pro jogo e não olhei mais também a televisão. E agora que você falou mesmo, eu lembrei que eles estavam anunciando a semana toda o Adriano. Mas tinha outros jogadores aí bem melhor, TNT. Tinha Júlio César, que foi o goleiro, inclusive, do título. Maicon. Tinha Lúcio, Maicon. Próprio garoto que é naturalizado, Thiago Mota. Thiago Mota. E ele... Por que não levar também o Diego Milito? Sim. É argentino, mas dá pra entender. Stankovic. Aí também não, né? Aí o cara já fala sérvio, já complicado. Levar qualquer um que vá, né? Se bem que eu acho que se o Stankovic falar português, ele deve falar melhor que o Petkovic, né? Porque deve ser mais entendível do que o... O Petkovic é um personagem. Ele chega em casa e fala, meu, que sacanagem. Não é possível não. Que o cara fala tão ruim assim, né? Não. Ele e o Jacan brigam pra ver quem tá mais tempo no Brasil e fala pior português. É inacreditável, velho. O Carlos Milagran do Chaves também. Exatamente. Grandes figuras. Cara, olha esse elenco aí. A TNT podia levar Petkovic, Carlos Milagran e Eric Jacan aí. Acho que eles apareceriam lá pra fazer o jogo. E aí o nome do programa era Entendedores Entenderão. Pô. Exatamente. André Reine comandando a resenha. Aí ia ser um contraste, né? Porque você entende demais, que é o André Henning, você entende até o que não queria, porque ele fala gritando, e os outros dois você precisaria, né, de uma tecla SAP ali pra poder entender. Então, seria um primeiro programa ao vivo com dublagem, né? Exatamente. Tradução simultânea. Mas eu queria perguntar do André Reine. André, o que você achou quando o Adriano lá respondeu que iria participar da TNT, recebeu o cachê e tudo? Você comentou algo aqui? O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Pois é, cara. Até o André ficou surpreso, Cássio, com a notícia do Didico ter aceitado a participação. Na Vila ainda teremos do outro lado, né, os mandantes seguem com o Odair Helman no comando do comando técnico. Olha a volta que a gente deu, hein? Da equipe, que gerou muita revolta aí entre os torcedores do Santos. Até uma senhorinha, num protesto aí que teve recente, estava revoltada com o Odair Helman, criticando a diretoria, mas ele segue lá, hein? O Odair Helman é o grande nome aí do Peixão, Adiel Reis. Que nem clube alvinegro, né, Estevão Barros? Tende a ser teimoso com o treinador, né? Que não dá certo, cara. Cara, eu não assisti nenhum jogo do Santos por completo. Eu acho que só aquele clássico que nós fizemos no Paulista ainda. E tinha a célebre frase, é um trabalho no início. E agora nós estamos na metade do ano e parece que ainda não começou. O Santos vive uma celeuma, né? Eu acompanhei um pedaço do jogo que eles fizeram contra o Nils pela Sul-Americana. Nossa, como o Santos tá ruim, cara. Tá ruim num nível de tomar 3 gols, um ser impedido, e a equipe continuar achando que tá jogando com a vantagem, entendeu? Devagar, é uma equipe lenta, é uma equipe que não consegue emplacar velocidade e intensidade no jogo, e dependente do Marcos Leonardo, que teve que voltar da seleção sub-20 para fazer um gol de pênalti para a derrota não ser tão feia. No fim das contas, não é tão culpa do Odair Helman, ele tá fazendo das tripas coração ali. Ele tem Marcos Leonardo no ataque, tem o goleiro que me fugiu o nome dele agora, falando milagres, Não é o Vladimir, né? João Paulo.
João Paulo O fazendo John tá jogando titular. grandes defesas no Santos. No mais, eu não conheço os outros 9 jogadores da equipe. Acho que o Soteldo também, quando joga. Então, assim, é complicado falar, né? Ele tá tentando fazer o que pode. Já não é tão bom assim, treinador. E aí pega uma equipe com um elenco limitadíssimo, fica mais difícil. A gente comentava no início da temporada que o Santos ia brigar para não cair. Estamos acertando. Meio Armadores não é só humor aqui, não. É entendimento de futebol, né, Cássio Ângelo? Não, quem Com certeza, não. Só pra corrigir mesmo, eu tô confundido, é o João Paulo. O John é goleiro do Internacional. foi vendido, né? Ou não, O John. John? O John era do Santos até o começo da temporada. Até o São Paulo chegou a se interessar por ele no final do ano. Sim, Mas ele acabou indo pro Inter. Tá jogando lá. é verdade, eu lembro do John mesmo, foi titular contra o Vasco. Deu sorte, hein? Quase que pegava um empate lá. Pra mim, só uma outra coisa também, o John e o João Paulo do mesmo nível do Vladimir, cara. O Vladimir, se não fosse a questão da idade, eu acho que ele era titular absoluto do Santos. O Vladimir é mais um desses goleiros que vão passar aí pelo futebol, que vão olhar assim, que não tiveram uma grande oportunidade na carreira, né? Porque goleiro só joga um e não se improvisa. As outras posições até você improvisa, mas goleiro ninguém improvisa. E goleiro também é fominha, né? Às vezes joga o time reserva, mas o goleiro é o titular. Mas como o Adiel falou, é verdade. O Santos é Marcos Leonardo lá na frente, o Ângelo às vezes joga, às vezes não. E tendo um nome tão propício a ser um craque de futebol, deveria aproveitar mais o nome que tem e jogar. Assim como o goleiro Cássio aproveitou o nome que tem, que é propício a jogar futebol, e é o maior goleiro da história do Corinthians. O Falcão falou uma coisa no começo do ano que, só para relembrar, o início do ano do Santos foi muito tumultuado. Questão, por exemplo, de alimentação dos funcionários dos atletas não é mais a mesma. Tá uma divisão lá, porque o Santos precisa cortar custo a todo custo, desculpa até o trocadilho. O garoto Zanocelo, que era um destaque, saiu, não quis ficar lá, tá no Fortaleza do Vojvoda, era um pilar daquele meio campo. E o Odair faz um trabalho regular, mas se a gente for olhar para o mercado, quem é que o Santos poderia buscar? E quem poderia ter a capacidade de fazer mais? Mas Paulo Turra pode ser uma boa pro Santos, mas será que o Paulo Turra vai querer pegar essa bomba a essa altura da carreira? Paulo Turra, ele tá com a faca e o queijo na mão. Se eu fosse ele, eu não pegaria mais nenhum clube nessa temporada não, porque pode ser só para queimar a carreira dele. Espero a temporada acabar, pega um clube aí começando um trabalho, pede reforço, dá uma valorizada aí no seu contrato um pouco, Paulo Turra. E o garoto Odair Helman tá fazendo o que pode lá na equipe do Santos, só que é uma equipe limitadíssima. E inclusive tá fazendo até jogos ruins, escolha de... Não é uma escolha, mas uma opção de liberar o Marcos Leonardo para a seleção por conta da vitrine, né? Da seleção sub-20. Pois é, uma situação bem delicada do Santos. E vai tentar aí dar uma distanciada da zona de rebaixamento. Tá hoje na 13ª posição, bem próximo ali do Corinthians, 2 times com campanhas ruins até aqui. O Santos tem apenas 13 pontos e o Corinthians tem 9. Então vai ser, como a Adiel falou, tem tudo para ser um jogo modorrento mesmo. E bem depressivo, melancólico, né? Numa quarta-feira, às 8 horas da noite. Não gosta muito de pegar ali a Dutra, né? Pra descer. Ainda mais nesse horário, quarta-feira. Dutra não, Imigrantes, Anchieta também. Pegar. Porque tem a Estrada Velha e a Estrada Nova pra ir pra Santos, né? Eu não conheço muito bem aquela região. Foi uma vez só ali em Santos. Eu acho que é um pouco depressivo pro Corinthians ter que descer ali a Baixada Santista naquele horário. Porque sair de Itaquera pra ir pra Santos é um pouco longe, né? Sim.
uma bela viagem aí pra equipe do Corinthians, mas eu não tô lá mesmo, então eles que se fodam. Na quinta-feira, nós teremos outra equipe aí que tá numa situação bem complicada, hein? Vasco da Gama. Wallace! Tá numa. Cadê o Wallace, inclusive, hein? Tá no nosso repórter matutino. Onde ele tá? Olha minha amiga, que isso, cara? Que isso, velho? Filha da puta, bom dia, meu ovão. Ah, mano, esse cara não dá, velho. Quem que deixa esse animal participar aqui ainda? Porra. Enfim. O Adiel protege ele, cara. Por isso que ele não pega de conta. Protege o ovão, né? Que isso. Mas o Vasco que vai ter um confronto direto aí com a equipe do Goiás. Jogo em São Januário. O Vasco precisa vencer a qualquer custo. Porque vai ter uma sequência aí bem complicadinha de jogos também. Goiás em casa. Depois enfrenta o Cuiabá também em casa. Então tem que... 2 rodadas que ele precisa fazer 6 pontos. Porque depois enfrenta o líder Botafogo. E aí é complicado, né? Foguete não dá ré, como o Cássio Ângelo gosta de dizer aqui. Mas é uma situação, Cássio, que tudo bem, esperava-se alguma oscilação, mas o Barbieri tá se superando, hein? Caralho, já não tem necessidade mais dele ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Por que ele não seja homem e pede pra sair? Eu não vejo mais condições dele conseguir melhorar esse trabalho, a coisa só piora. Eu não sei o que ele quer fazer mais ali, pra onde ele vai. E, enfim, a perspectiva tá bem ruim. Você falou que no começo do programa aqui a 777 também já tá meio puta com o Paulo Brax. Tá complicada a situação aí, hein? Tá complicada, seu Estevão Barros. Algo que me preocupa é que o Vasco teve a semana livre pra treinar, né? O time treinando. É lamentável. Não sei o que se faz ali dentro dos grandes CT Moacir Barbosa. O Maurício Barbieri está vendo um outro time do Vasco jogar. Inclusive, postei um vídeo na segunda. O Vasco jogou no domingo, postei um vídeo na segunda com um título Até Quando, Barbieri? Algumas pessoas achavam que eu estava falando da demissão do Barbieri, mas o que eu queria falar é até quando que o Barbieri vai parar de não assistir o jogo do Vasco. Porque ele viu um outro jogo do Vasco. Ele disse que se não fosse os 4 minutos que o Internacional fez 2 gols em 4 minutos, os 2 gols que o Vasco tomou em 4 minutos do Internacional, do Luiz Adriano, o jogo teria sido outro. O Manu Capasso machucou. Meu medo que quem vai entrar era para ser o Robson, mas o Robson conseguiu a proeza de entrar no lugar do Capasso no mesmo jogo e pegar um cartão amarelo, está suspenso. O único jogador que joga nesse time do Vasco é o Jair, está suspenso também. E aí a possibilidade de ser a despedida do garoto Andrei do Vasco. O Andrei não está afim de jogo, claramente. Está chateado com o Vasco, com toda a razão. Se prometeu, tem que pagar. Se não tinha condições de pagar, que não o prometesse. Pagar as 3 parcelas aí de 4 milhões ao garoto Andrei. Qualquer um de nós aqui ficaria chateado se prometessem pagar os 4 milhões para a gente não pagasse. E uma dorzinha no joelho do Andrei já é algo de se lamorear para ele não entrar em campo. Visto isso, o Andrei já tirou o visto, vai para o Chelsea mesmo, fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, tudo certo. E aí o 777 já está trabalhando, inclusive teve nessa data FIFA, seus representantes estiveram aqui no Brasil, não sei fazendo o que, já que não demitiram o Paulo Brax, o Maurício Barbieri e o Abel Braga, mas parece que eles estão tomando aí agora as rédeas do time do Vasco e vão fazer as contratações, seu Estevão Barros. Você tem nomes aí, você queria citar em nomes, eu sei aí, eu vi algumas coisas aí, tô falando em Lianco, Lanzini, até em Balbuena. Falou em Balbuena, eu me benzi 3 Exatamente. vezes sobre meus ombros, peguei um galho de arroz e botei atrás da minha orelha. Não, Balbuena não. Se for para botar o Balbuena, que bote o garoto Miranda aqui da base, pelo menos vai correr, né?
O Lianco, uma foto vazou da reunião com os empresários do Lianco, lembrando que o Southampton foi rebaixado lá na Premier League, e tinha uma camisa do Vasco lá nessa reunião, assim numa cadeira, no canto. Não estava jogada, tá? Estava estendida sobre a cadeira a camisa do Vasco. Isso aí deixou a internet empolvorosa. Já era um desejo antigo do Vasco. No começo do ano, o Vasco fez a sondagem ao Southampton. O Southampton acreditava que o Lianco fosse jogar e ele jogou, não como titular, mas era um suplente, o garoto Lianco. E aí o Vasco, não conseguindo a contratação de Lianco, trouxe o Robson Bambu, que é quase o mesmo nível, né, de Estevão Barros. Bem próximo. Quase igual. Passava até despercebido na alfândega se viesse um produto, Sim. o nome de Lianco, ia passar despercebido. Mas parece que aí, essa foto aí dá muito a indicar, parece que o garoto Lianco pode pintar em São Januário. O Lanzini, uma questão aí, está sem contrato, mas ele quer ir para a Argentina, a esposa não quer. Inclusive a esposa dele foi ameaçada no Instagram. Grandes homens machos, né? No Instagram são capazes de ameaçar a mulher. No Supapo 1-1 não se garantiriam comigo nem com a Adiel. E o Adiel chama qualquer um desses argentinos frutos que ameaçaram a esposa do Lanzini para ir pra porrada com ele. O Adiel não tem medo. Tem não. E aí o Lanzini pode estar pintando no Vasco. O que pega só com a questão do Lanzini, essa questão dele, da família querer ficar na Europa, não querer voltar para a família América não do joga Sul não, também. Cássio. Só vem ele e tá bom. Olha aí mas... o insensível aí, né? O independentão aí. E aí o garoto Lanzini tá nessa daí. Coedjá ficou distante, com 3 milhões de euros livres de impostos por ano, quase 2 milhões de reais por mês. O Vasco não vai pagar por um camisa 5. Não sei se vale o Coedjá, né? Mas se bem que é um jogador que jogou a final do Mundial. Final do tem Mundial. que ser utilizado. Não é qualquer um que chega na final do Mundial. Vai ser o Adiel Reis. E aí o garoto Coedjá fora. O Vasco tem interesse no Vieto, também outro do Al-Hilal. O Vasco quer trazer todo o time do Al-Hilal que for possível, hein? Garoto Vieto interessa. Eu acho que quer se vingar no segundo turno lá da goleada que pegou no Maracanã e quer trazer o Al-Hilal inteiro já. Tem um nome aqui, Cássio, que eu vou te perguntar. Fernando, volante do Sevilha, vem ou não vem? Vem. Esse aí, assim, gostou da proposta, da primeira proposta do Vasco, mas claro que não aceitou a primeira proposta, apesar de ter gostado. Então, o entendimento pode chegar ainda essa semana. Jogador que está livre de contrato, custo zero, 35 anos, onde passou na Europa foi campeão no Porto, foi campeão no Manchester City e foi recentemente campeão na Liga Europa. Ele gostou da primeira proposta e falta um acerto. Ia levar muito, cara, o nível do meio campo do Vasco. Fernando e Jair no meio campo é 110% de melhora, porque hoje é Jair carregando Matheus Cocão e Galazzi, hein? Serginho já fechou, Cássio? Nossa, nem me lembro. Serginho já tá tudo certo, contrato assinado, vai vir, infelizmente vai vir. Que Serginho? Outro... Ele tá... Nem o Vasco sabe que é Serginho, né? Giresunspor da Turquia. Nossa. Nem o Vasco sabe quem é esse Serginho. Pegou um DVD lá, o empresário disse, não, ele vem de graça, então traz aí o Serginho. Pior que o Juan Cruz não deve ser. Ele disse, não, pior que o Juan Cruz ninguém é. O Juan Cruz vai ser devolvido pro Santos. Quem diria, hein? Uma contratação que eu falei que não daria certo, não deu. E vai ser devolvido ao Santos. O Vasco, inclusive, vai pagar multa por quebra de contrato. Ele não tem equipe do Santos. E estuda-se também devolver o garoto Robson Bambu. E aí o Vasco vai negociar com o Nice lá da França os termos do pagamento.
Parabéns, Paulo Brax. Olha que trabalho excelente você está fazendo aí com a 777, hein? E ele tá Vasco tá sendo limado? A Santos. Cara, pelo visto, sim. Quem está assumindo essas contratações todas é a 777. Não está passando pelo Paulo Brax, não. Eu acho que vão cair juntos os três, cara, de verdade. Paulo Brax, o Luiz Melo. Não, o garoto Abel Braga e o garoto Barbieri. Acho que o Luiz Melo fica até o final da temporada. Porque o trabalho dele, em si, não passa diretamente pelo futebol, cara. O Luiz Melo conseguiu um contrato muito bom. O maior patrocínio da história do Vasco foi conseguido aí junto do trabalho do Luiz Melo. Um cara que tem um apreço ainda muito grande na 777. Estevão, respondendo a tua pergunta, Serginho é sucesso na Turquia, entendeu? Antes disso, ele jogou no Kosovo, na Albânia e na Macedônia. Porra, que grande carreira, né? Então, assim, eu não vejo Jogou porque... no Kosovão? Kosovão, jogou no Kosovão. É isso aí, eu acho, assim, eu não vejo porque essa crítica do Cássio, o cara que foi craque em Kosovo, Albânia e Macedônia, pra mim é centroavante aí, melhor que Pedro Raul. Né? E assim caminha a humanidade, Adiel. Mas eu queria que você falasse também dessa situação, porque sair Abel Braga, Paulo Brax e Barbieri, complicado. Você já tinha adiantado a situação do MB, sempre foi contra isso aqui, a gente tem que comentar sempre, desde quando se falou em Barbieri no Vasco. Você sempre foi contra. Mas os outros dois aí também estão na mesma toada, conseguiram, né? O Abel Braga, sinceramente, eu não sei qual que é o trabalho dele lá dentro. Não sei se ele conversa com o Barbieri, se ele dá a tapa no Barbieri, como o Cássio chegou a sugerir aqui. E o Paulo Brax até aqui fazendo um trabalho horroroso de gestão, de contratação. O cenário aí não é nada tranquilo na diretoria do Vasco. E te surpreende esses dois nomes também estarem sendo ventilados a sair ao lado de Barbieri, que pra você não era uma surpresa, né? Como diria, eu queria saber do Galvão Bueno, antes de começar meu comentário, sobre o Barbieri. Quem é responsável por essa situação toda que resolva? Galvão, como é que se resolve isso? Porra, quem contratou? Sabe quem contratou? Conversa, pô. Exatamente. Quem trouxe o Barbieri também tem que sair, viu, seu Estevão Barros e Cássio Ângelo? Os diretores do Vasco estão duelhando, viu? Estão dando uma de duílio aí, fazendo merda à torta e à direita. Volto a repetir, o elenco do Vasco não é ruim, não tem um time para estar na situação que está. É mal comandado, é mal gerido, desde Abel Braga, desde Paulo Brax, desde Maurício Barbieri. Esses três estão acabando com o Vasco. Porque ninguém assume o erro, ninguém assume que errou ao contratar Maurício Barbieri. O Barbieri está ali... ele tá sofrendo uma coisa que talvez nem seja dele, viu? Ele pegou um time gigante para treinar, pegou um Vasco, pegou um projeto bom para iniciar, só que ele não sabe fazer isso. E não é culpa dele, porque não era para ele estar ali, não era nem para ele ser cogitado como treinador. Quem contratou, como diz o Galvão Bueno, é que tem que resolver isso agora. Tem que demitir ele, trazer um treinador de verdade, com pulso, para colocar esses jogadores no lugar, para fazer eles entenderem qual é o clube, qual é a dimensão do clube que eles estão. E aí sim, a partir daí, recomeçar esse projeto para salvar o Vasco da zona de rebaixamento e levar pelo menos até uma Copa Sul-Americana. Ao contrário disso, o Vasco vai continuar brigando pelo rebaixamento, o que é uma puta tristeza para alguns jogadores que apostaram no projeto do Vasco, entendeu? Eu acho que é uma sacanagem. Mateus Cocão, né, por exemplo. Exatamente. Leonardo Jardim, Léo Jardim, né, o goleiro. Do Náutico, né? Era reserva no Náutico, poderia ter ficado no Náutico, mas aí o Paulo Brax fez o convite para ele ir pro Vasco. Porque assim, Cássio, eu sei que a frase que a gente tem aqui, a gente não critica o CPF, sim o CNPJ. O CNPJ do Barbieri está estragando o modelo de jogo do Vasco. Acho que é a última partida dele, entendeu? E eu não sei se os jogadores vão fazer força para mantê-lo. Se perder para o Goiás, ou empatar, sei lá, que não, qualquer resultado que não seja a vitória, eu acho que ele cai e deveria, já em janeiro, já deveria ter caído. Deveria dar um feliz ano novo para ele, junto com a multa rescisória, e vai embora, sai, precisa não.
e poderia contratar o Paulo Turra. Esse sabe lidar com projetos, esse sabe começar uma ideia, esse sabe implantar uma ideia e não ficar aí tentando forçar, jogar contra times que tem um projeto há mais tempo, tentar bater de frente e perder. Então acho que assim, com todo respeito ao Barbieri, com todo respeito a Paulo Brax, com todo respeito a Abel Braga, mas vamos pra casa do caralho, porra, com todo respeito. Pra puta que pariu. Eu queria muito saber, o Cássio sempre comenta aqui que o Adiel é um rapaz muito, né, o que eu posso dizer, gentil no dia a dia de trabalho, muito solícito, muito né, educado, com as conversas com os colegas. Eu queria saber se ele fosse lá alguém da 777 e ele tivesse que demitir o Maurício Barbieri, como é que ia ser essa conversa aí? Se ele já possivelmente ia chegar e falar, amigo, não precisa vir mais não, entendeu? O trabalho foi uma bosta. O Adiel só ia mandar o memo pra ele. Acabou. Atenciosamente, eu mandar bem assim. Acabou a TT Adiel Reis. É só o que ele ia... Não, pô, tá de sacanagem, né? Eu mandar o chat GPT fazer um textinho pra mim. Só eu xingo logo. Eu não tenho paciência muito não, viu? Não sei se percebeu aqui. E Galvão, pra você tirar o Barbieri, o que você ia fazer? Só se eu matar ele, cara. Que isso, cara? Que isso, não é pra tanto. Aqui só se eu matar ele, cara. Nossa, tá bom, né? Então é isso. Grosseria também. Bom, nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Vai chegando ao fim essa edição especial do Área a Área. Não se acostume, ou se ela não vai acontecer outras vezes. É mais pra alegrar aí o seu meio de semana e o nosso também. Voltaremos aí na sexta-feira com... Aliás, hoje tem painel sincero ainda, às 18 horas. Tem outros vídeos aí também no meio de semana. Tem uma farsa na sexta. Mas ao vivo Oi? Mas ao vivo é sexta-feira mesmo, seu show. Ao vivo só na sexta-feira, a partir das 19 horas. E no sábado nós vamos fazer um jogo do Campeonato Brasileiro que eu esqueci qual que era. Eu não anotei, mas é um jogo do Brasileirão. Fortaleza e... É isso mesmo. Acho que é Fortaleza e Atlético Mineiro. Isso. Jogo às 18h30 e no domingo o grande confronto, né? Botafogo e Palmeiras. Jogo que vai parar o Brasil. Todos os asilos estarão acompanhando pra torcer pro Botafogo. Isso. E... Vai ter uma caravana já lá pro Newton Santos. A torcida do Botafogo já alugou uma Kombi. Vai ser... vem coisa grande por aí, hein? Vem coisa grande por aí. Aí no domingo eu tô ansioso por esse jogo, porque vocês vão ver que eu tenho razão de quem tem que ser o treinador da seleção brasileira. Aí, vamos fechar essa, cara. Quem ganhar, eu e você, a gente chega num consenso aqui de que vamos fazer campanha para esse cara assumir a seleção. Vamos lá. Hoje, quarta-feira, 21 de junho, eu e o Cássio, a gente vai fechar aqui. Quem ganhar no domingo aí, Botafogo e Palmeiras, já vai fazer campanha para assumir a seleção brasileira. Não que vai servir de bosta. Só um adendo, tá? Só um adendo, mas se expulsarem de novo 2 do Botafogo, vai descancelar a pote. Porque a arbitragem pode tentar atrapalhar o fogão, hein, cara? Então tranca o Rafael no vestiário também, né? Manda ele junto com essa caravana aí na Kombi. Pra evitar que ele entre em campo, né? Porque, pelo amor de Deus, que jogador burro. Champions League, Alexandre Pato tem Champions League, cara. Olha como a vida é injusta. Quem mais tem Champions League que... o Belete, né? O Belete tem gol em final da Champions, inclusive. Belete. Olha que graça. O Belete ainda foi ok na carreira, né? Mas, cara, se pensar que o Belete tem, o Ronaldo não tem e o Ibra não tem, por exemplo, sim. É de doer, né, velho? O Ramires tem. Quem? Ramires tem, pô. Campeão com o Chelsea, né? Davi Luiz. Pois é, cara. E o Josué não tem. Sim. Josué é nome do porteiro aqui do condomínio. Gente boa. Mas o Josué tem campeonato mundial, né? Ramires não tem. 2 Libertadores? Uma só. Ele foi embora no meio da temporada, né? Acho que
Eu acho que é o... Não, acho que ele tava no Atlético, não lembro agora, mas... A de 2005... Tava ele e Gilberto Silva. A de 2005 eu Não lembro. era a dupla de volante? Cara, você me pegou agora. Vou conferir aqui. Mas a de 2005 era Josué e Mineiro. Grande Mineiro. Cara, Mineiro. Bom jogador, hein, cara. Bom jogador. Não era craque, mas era um bom jogador. Só que ele nasceu aonde, hein? Não sei, cara, é uma dúvida aí. Santo Antônio de Posse. É porque pro Milton Neves é Erechim, Santo Antônio de Posse e Muzambinho. Só tem essas 3 regiões no Brasil pra ele. Craque Neto, que é gaúcho de Erechim. Notícia triste, hein? O terceiro tempo do Milton Neves vai acabar, hein? Nossa, que tristeza, rapaz. Cancelaram. Milton Neves vai imitar a gente, né, cara? A gente fez o pós-jogo da seleção, ele começou com esse terceiro tempo dele. É isso mesmo, Cássio. O Josué estava no time. Era Vitor, aí Michel, lateral direito, Leonardo Silva, Hever e Júnior César. Pierre, Josué, Ronaldinho, Bernardo e Diego Tardelli. Era o Pierre, cara, não era o Gilberto Silva. Pierre que também jogou muito com a camisa do Palmeiras, cara. Sim. Aí no Grêmio já foi mais ou menos, aí voltou a jogar bem no Atlético Mineiro. Então... Nessa época ninguém lembrava do crime do Cuca, né? Não. Nessa época ele ainda era apenas um treinador maluco. Ele era só um devoto de Nossa Senhora. Enfim, pode encerrar, Estevão Barros. Vou encerrar aqui antes que a gente seja processado, alguma coisa aconteça. Dona Sônia aqui já tá pegando no pé do Thiago. Thiago, que é o nosso rapaz da técnica. Vamos ver o que... Da operação. Vamos ver o que a Dona Sônia também... Thiago, você tá aí ainda, Thiago? E... Você quer falar alguma coisa? Comunicar aí, encerrar o programa. Ele tá no microfone. Tá mutado. Peraí, deixa... O cara é da técnica e é burro, né? Isso é complicado também. A gente É o nosso canal que participa. A gente contrata uns caras também, velho. Não dá pra entender. Parece o do Ilha, né? Daqui a pouco a gente contrata o Silvinho aqui pra ser comentarista de futebol também. O nosso aproveitamento de contratação é quase nível Paulo Brax e do Ilha, hein, velho? Olha, excelente. O que é, Thiago? Você quer falar alguma coisa aí? Sua mãe tá na sala? O que ela tem pra falar aí, Dona Sônia? Dona Sônia, tudo bem? Desliga esse computador agora! 1, 2, 3! Que isso, velho? Calma aí, Dona Sônia, calma aí! Calma, tá boa! Pessoal, vou ter que encerrar aqui. O nosso Thiago da técnica aí sofreu um acidente. Vamos encerrar. Problemas técnicos. Exatamente. Vamos encerrar aí. Abraço, Conselho Tutelar, hein? Sempre ligado aí no nosso programa. Tamo junto. Até sexta-feira, a partir das 19 horas. Valeu, falou. Valeu. Mande o seu currículo aqui para o operador em contato.mearmadores@gmail.com, por favor. Nossa, tá gostoso, não tá? Ai, vem com o Pix, caralho. Hoje nós tá como? Chambão, botando pra focar. Ai, caralho, pega. Falou.